sabe o que são conjuntos? Eu sou a professora Camila Palles e na aula de hoje eu vou te explicar o que são conjuntos e algumas de suas propriedades. Um conjunto pode ser entendido como uma coleção ou um grupo de elementos, e ele costuma ser representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Já os elementos que compõem um conjunto costumam ser representados por letras minúsculas do nosso alfabeto, mas nós utilizamos essas letras minúsculas quando estamos falando de elementos genéricos de um conjunto, pois quando já sabemos quem são os elementos de um conjunto, já utilizamos diretamente esses elementos. Quando falamos, por exemplo, de um conjunto que é numérico, já utilizamos os próprios números para identificar os elementos desse conjunto. Quando falamos, por exemplo, de um conjunto formado pelas regiões brasileiras, já utilizamos o nome das próprias regiões para identificar os elementos do conjunto. A representação de um conjunto pode se dar de algumas formas. A primeira delas, pelas letras maiúsculas, como já explicado, então, por exemplo, um conjunto A. Pode se dar também pela forma tabular, que é quando nós indicamos a letra maiúscula seguida dos elementos enumerados dentro de chaves e separados por vírgula. Então, o conjunto A é formado dos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Ou ainda pela condição dos elementos que compõem este conjunto, como, por exemplo, o conjunto A é formado de elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais, sendo que esses elementos são menores que 5. Ou ainda, podemos representar este conjunto pelo diagrama de Venn, que é uma representação visual, geralmente utilizando uma forma circular, e dentro desta forma circular colocamos os elementos que pertencem a este conjunto, seguido da letra maiúscula que indica o nome deste conjunto. Quando fazemos a representação dos conjuntos, principalmente na forma tabular, a ordem desses elementos não altera o conjunto, apenas a sua representação. Então, se escrevemos elementos 1 e 2 ou 2 e 1, estamos apenas mudando a sua representação, mas a composição deste conjunto continua sendo a mesma. Ele é composto dos elementos 1 e 2. A repetição dos elementos também não altera o conjunto, apenas a sua representação. Então, se vemos na forma tabular um conjunto representado pelos elementos 1, 1 e 2 e um conjunto representado pelos elementos 1 e 2, percebemos que a representação é diferente, porém a composição é a mesma, pois ambos são formados pelos elementos 1 e 2. A igualdade de conjuntos acontece quando conjuntos diferentes são formados pelos mesmos elementos, independentemente da forma como são representados. Então, se um conjunto está representado na forma tabular e outro no diagrama de Venn, mas eles possuem os mesmos elementos, esses conjuntos são iguais. E nós utilizamos o símbolo de igual para representar a igualdade entre conjuntos. Então, no exemplo, nós temos dois conjuntos representados pela forma do diagrama de Venn e podemos perceber que eles são formados pelos mesmos elementos, os elementos 1 e 2. Portanto, o conjunto A é exatamente igual ao conjunto B, pois possuem os mesmos elementos. E nós indicamos isso dizendo que A é igual a B. Nós temos alguns tipos de conjuntos que possuem algumas características especiais. Vamos começar falando do conjunto finito. Conjunto finito é aquele conjunto em que sabemos quem são todos os seus elementos, mesmo que a gente não consiga enumerar todos eles. Por exemplo, nós temos aí um conjunto A formado pelos elementos de 0 a 9. Sabemos quem são todos os elementos desse conjunto. Ele começa no 0 e ele termina no 9. Neste outro exemplo, nós temos o conjunto C, que ele é formado pelos números naturais menores que 100. Então, está explicitada a condição dos elementos que pertencem a este conjunto. Apesar de ser um conjunto grande, com grande quantidade de elementos, eu posso até não conseguir enumerar todos eles por ser trabalhoso, porque são vários elementos. Mas eu sei exatamente quem são cada um deles. Então, isso caracteriza também um conjunto finito. Nós temos, ao contrário do conjunto finito, o conjunto que ele é infinito, que é quando você não sabe quem são todos os elementos que compõem este conjunto.
Por exemplo, temos aí o conjunto B. Ele começa no elemento 0, seguido aí do elemento 1, 2, 3, 4, 5, e tem reticências, indicando que este conjunto ele continua. Nós conseguimos identificar o padrão de continuidade deste conjunto pelos elementos iniciais. Sabemos que estão variando de 1 em 1. Então, após o 5, sabemos que vem o 6, o 7, o 8 e assim por diante. Mas não temos como saber quem será o último elemento que compõe este conjunto. Este outro exemplo, o conjunto D, ele é formado pelo conjunto dos números naturais pares. Apesar de sabermos a característica dos elementos que compõem este conjunto, nós não sabemos quem são todos os elementos pares no conjunto dos números naturais, porque o conjunto dos números naturais já é um conjunto infinito. Então, nós conseguimos identificar alguns números naturais pares, como, por exemplo, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Sabemos o padrão de continuidade, que variam de 2 em 2, mas não sabemos quem é o último elemento deste conjunto. Portanto, é um conjunto também infinito. Temos também um conjunto chamado de conjunto universo. Este conjunto geralmente é escolhido para desenvolver uma teoria, para você resolver um problema ou um exercício. E nós vamos entender melhor esse tipo de conjunto quando formos fazer operações envolvendo conjuntos numéricos. Geralmente, o conjunto universo ele é muito utilizado para se referir aos conjuntos numéricos. Então, o conjunto universo ele é usado como sendo o conjunto dos naturais, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números racionais. Outro tipo de conjunto é o conjunto vazio, que é um conjunto que não possui nenhum elemento. Ele costuma ser representado na sua forma tabular apenas pelas chaves, sem nenhum elemento entre elas, ou então pelo símbolo do vazio, que parece aí o símbolo do zero com um traço diagonal no meio. Temos também o conjunto unitário, que é o conjunto formado por apenas um elemento. Então, na forma tabular, temos aí o exemplo do conjunto C, formado pelo elemento 2, ou ainda o conjunto D, formado de um elemento genérico A. Quando falamos de elemento e de conjunto, nós temos uma relação chamada relação de pertinência. Essa relação diz se um elemento pertence a um determinado conjunto ou não. Quando este elemento pertence a um determinado conjunto, nós vamos dizer que ele é pertencente a este conjunto e utilizamos um símbolo para isso, que é o símbolo de pertence. Quando este elemento não pertence a um determinado conjunto, nós utilizamos o mesmo símbolo de pertence, só que com um traço diagonal em cima, fazendo a negação desta ideia, ou seja, não pertence a um determinado conjunto. Vejamos um exemplo. Temos aí o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso analisar e dizer que o elemento 1 pertence ao conjunto A, assim como o elemento 2, o 3, o 4 e o 5 também pertencem a este conjunto. Já o elemento 6 não pertence a este conjunto, pois não faz parte, dos elementos que estão enumerados. Quando falamos de conjunto, nós também podemos falar de subconjunto. O que é subconjunto? Quando analisamos os elementos de um conjunto em relação aos elementos de outro conjunto e percebemos que todos os elementos do primeiro conjunto pertencem também aos elementos de um segundo conjunto, então nós temos aí uma relação de subconjunto. E essa relação ela é representada por uma simbologia, que é o símbolo do está contido, no sentido de estar dentro. Então, um conjunto está dentro do outro, porque todos os seus elementos pertencem também a outro conjunto. Vejamos um exemplo. Temos aí o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. E temos o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. É possível perceber que todos os elementos do conjunto A também pertencem aos elementos do conjunto B. Quando isso acontece, podemos dizer então que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. E aí nós representamos isso por meio de um símbolo, que é o símbolo do está contido. Então, nós podemos representar isso simbolicamente, dizendo que A está contido em B. Nessa ideia de que o conjunto A está dentro do conjunto B. Quando representamos isso por meio do diagrama de Venn, fica mais clara essa percepção,
pois na representação do diagrama de Venn, o conjunto A está totalmente dentro do conjunto B. Quando a condição anterior não acontece, nós não temos um subconjunto e nós utilizamos o mesmo símbolo, porém com um traço diagonal no meio, para fazer a negação desta ideia, ou seja, para dizer que não está contido, ou seja, que um conjunto não está dentro do outro. Vejamos o exemplo. Temos um conjunto C formado pelos elementos 1 e 2 e temos um conjunto D formado pelos elementos 2, 3 e 4. Percebam que apenas o elemento 2 é comum aos dois conjuntos, mas nenhum conjunto tem todos os seus elementos pertencentes ao outro. Então, quando isso não acontece, nós não podemos dizer que um conjunto é subconjunto do outro. Então, como o conjunto C não tem, que é o menor conjunto, ele não tem todos os seus elementos pertencentes ao maior conjunto, nós não podemos dizer que C é um subconjunto de D. Portanto, nós temos que C não é um subconjunto de D e representamos isso utilizando o símbolo de não estar contido. Então, C não está contido em D, nesta ideia de que C não está dentro de D. O conjunto C não está dentro do conjunto D. Ao fazer a representação no diagrama de Venn, é possível perceber que uma parte do conjunto C é compartilhada com o conjunto D, que é justamente a parte que contém o elemento 2. Mas o resto é completamente diferente, portanto, não atende ao critério de subconjunto. Neste outro exemplo, nós temos os conjuntos E e F. O conjunto E formado pelos elementos 0 e 1 e o conjunto F formado pelos elementos 3, 4 e 5. É possível perceber que eles não têm nenhum elemento em comum. Neste caso, é nítido que o E não é um subconjunto de F. O conjunto menor não compartilha nenhum elemento com o conjunto maior. Então, não tem como ele estar contido, ele estar dentro do conjunto F. E aí, nós representamos isso, então, como sendo o conjunto E não está contido em F. Ao fazer novamente a representação no diagrama de Venn, percebemos que esses conjuntos são completamente distintos. Eles não compartilham sequer um elemento. Espero que com esta aula você tenha compreendido a ideia de conjunto e algumas de suas propriedades. Te espero no próximo vídeo.